A gente tem uma notícia potencialmente ruim aí no radar, né? Que é uma possível alta da Selic, né? No momento que o Fed aí sinaliza corte de juros, a gente está vendo aí o nosso Banco Central sinalizando uma possível alta, enfim, o mercado, na verdade, precificando isso. Isso pode ser uma notícia ruim para a Bolsa, isso pode reverter esse movimento positivo, dado até que talvez a gente esteja no fim dessa pernada de alta. Por que a Bolsa não reagiu, pelo menos ainda, negativamente a essas sinalizações mais duras aí do Banco Central? Eu acho que, como eu tinha falado, eu acho que é um pouco... Tudo depende um pouco do ponto de partida, do que aconteceu antes também. De fato, historicamente, a Bolsa Brasileira sobe quando os juros estão caindo e vai mal quando o juros está subindo. Tá? Inclusive, eu já fiz alguns estudos, já foi publicado várias vezes. O que eu acho só é que dessa vez, dado que você tem um efeito muito positivo do que está acontecendo lá fora, que está ajudando, está compensando um pouco esse fato dos juros potencialmente subir aqui no Brasil, em primeiro lugar. Segundo, o fato de que está sendo mais unânime, né? Todo mundo, mesmo as pessoas indicadas pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, todo mundo lá precisa aumentar os juros, também tem ajudado. E o segundo, um outro fator que talvez está ajudando, pelo menos até agora, não ter um impacto negativo disso, é que os fatores que poderiam estar contribuindo para essa alta de juros também estão amenizando um pouco, que o principal deles era o real depreciando. Porque a tendência de depreciação do real ali no primeiro semestre, principalmente no segundo trimestre, ela foi muito forte, muito rápida. Se continuasse aquilo, ou o real continuasse tão alto quanto foi que a gente viu no final do segundo tri, o impacto na inflação seria bem grande. E aí teria uma alta de juros iminente e até talvez num ritmo grande. Como que a gente viu nos últimos dias foi que o real parou de depreciar por conta dessa melhora no cenário externo. E preço de commodities tem sido baixo até agora, inclusive o petróleo não tem assustado, o preço dos grãos tem sido baixo. Acho que assim, a pressão inflacionária que a gente tem parece que ela está ficando cada vez menor, então acho que também está ajudado. Mas eu acho que em algum momento isso vai cobrar a conta por dois motivos. Primeiro, que o juro alto no Brasil evita que tenha fluxo para a bolsa, fluxo para fundo imobiliário, para essas outras classes de ativos, em primeiro lugar. Segundo, que esse é o grande risco, né? Como que o governo vai reagir? Porque assim, historicamente no Brasil tem uma certa queda de braços entre governo, política fiscal e política monetária, e as coisas não sendo bem administradas, vamos dizer assim, um atrapalha o outro. E historicamente quem predomina é o fiscal. Então se o governo falar, não, o Banco Central está aumentando o juros, então eu vou gastar mais para fazer a economia crescer, isso vai gerar um problema muito grande, porque a gente já tem uma dívida grande, um juro alto, então você entra um efeito bola de neve. E, obviamente, se o governo ficar gastando e a inflação continua subindo, o Banco Central aumenta os juros mais ainda. Então, você entra como eu falei, uma espiral negativa. Então, acho que isso pode acabar sendo um risco mais para frente. O que contribui para amenizar um pouco essa percepção é que boa parte das pessoas vão ficar no Banco Central nos próximos 12 meses. A gente já é indicada pelo governo que talvez a comunicação seja um pouco mais fluida. Porque o que a gente viu nesses primeiros anos do governo Lula é que o Banco Central, dado que não é uma pessoa indicada pelo Lula, ele pode ser culpado de todos os problemas, entendeu? Então, que é algo ruim, eu até falei isso em outros lugares, teve gente que não gostou, chamou a atenção, que eu falei que parece que faltava um pouco de maturidade para os atores políticos nessa questão da independência do Banco Central, porque você usa o cara, se não foi indicado por ninguém, não é afiliado a nenhum partido, eu posso jogar o problema para ele, e mesmo sabendo que é completamente errado fazer isso, mas a pessoa faz. E obviamente para o país é ruim. Então esse é um Neto tem problema. só um voto lá no cupom no fim do No fim dia. ele tem um voto, que infelizmente isso foi um problema também, né? Que ficou dos votos, quem ficou indicado Bolsonaro votava de um jeito, o indicado Lula votava de outro, então pegou muito mal. Felizmente isso acho que acaba no ano que vem, mas é um fator para se monitorar, porque é um risco muito grande se o governo querer ir na contramão da política monetária e continuar gastando mais, isso pode acabar gerando um efeito muito ruim para a economia como um todo.